Olá, pessoas! Vocês estão ouvindo do The Math? Eu sou Marcel Giraldini, founder e Chief Growth da Math Group, e hoje a gente vai bater um papo que vai sair de inteligência artificial, passando por cultura e IA generativa. Mas o que eu mais gostei, eu não vou mentir, é o cargo do nosso entrevistado, porque ele é VP de TI e negócios. Então já é o casamento ali, já tá no cargo o casamento, não é mesmo o Bruno Prolo que me acompanha aqui hoje? Tá tudo debaixo do guarda-chuva dele, né? Então não tem confusão, não tem problema. Obrigado por estar aqui de novo, acho que é a primeira vez que a gente está fazendo, eu pelo menos, gravação ao vivo, né? Com câmera, acho que todas as outras foi desde a época da pandemia, então era tudo por... Né? Mas tô feliz de estar aí de novo, bora bater esse papo. E Carlos, por favor, se apresente aí também. Pô, obrigado. Você sabe que eu não sei se é uma boa ou má notícia essa história, né? De estar aí, negócio tudo junto. Tô brincando, muito obrigado. Eu sou Carlos Alves, sou vice-presidente de tecnologia e negócio da Cielo. E tô aqui hoje para bater esse papo com vocês. Bacana. Valeu, obrigado pelo convite. E é isso, a gente que agradece pelo teu tempo. Carlos, tem uma coisa... Bom, eu vou entrar mais a fundo da coisa do cargo, porque eu achei muito legal. Mas vamos começar no roteiro pra gente não levar bronca. E não dá pra não falar, né? A gente tá, essa série que a gente tá gravando na Febraban, a gente acaba ficando meio até contaminado com tudo que a gente sai e só vê sobre inteligência artificial. Tudo é inteligência artificial. Como é que vocês têm usando inteligência artificial, tá usando hoje inteligência artificial na Cielo? Qual a finalidade que tu tá fazendo? Cara, eu realmente acho que esse tema de inteligência artificial já tá... Todos os lugares que você vai, alguém tá falando em algo assim, misturando conceito, mas trazendo tudo pro mesmo nome. E tá tudo bem, né? Eu acho que é um pouco isso. A gente vem evoluindo, porque acho que um passo anterior, e que a gente pode entrar em algum momento nisso, é como é que você estrutura o dado para você utilizar essa informação de forma adequada, né? Então, a gente viveu um ciclo garantindo essa integridade em alguns temas, principalmente, e a gente vem testando inteligência artificial, utilizando e já agora medindo o resultado em alguns campos. Então, por exemplo, a gente tem um parque de equipamento muito forte nos estabelecimentos comerciais. Esses equipamentos têm algum padrão de comportamento de uso, e a gente vai coletando informação e vai criando uma base do hardware, né? Então da saúde do hardware, dos diversos sistemas do hardware, seja bateria, seja teclado, seja ciclo de vida da bateria, quantas vezes liga, utilização, inicialização, etc. E você começa a entender, regionalizado, comportamentos do equipamento para análise preditiva. Então, o que a gente começa a utilizar com toda essa informação? Como é que a gente estrutura essa informação e como é que você põe inteligência para aprender ou gerar ensinamento ou gerar insight a partir desse conjunto de informações e volume de massa de dados que vem chegando. E eu consigo me antecipar uma série de questões. Eu consigo me antecipar a bobina, por exemplo, está acabando o papel do estabelecimento. Porque o meu grande objetivo é a máquina tem que estar disponível 100% do tempo. Como que eu faço isso? Cara, como é que eu faço isso? Tenho que garantir que tem papel, tenho que garantir que a bateria aguenta, eu tenho que garantir que o cara tem o bom uso, eu tenho que entender se teve, por exemplo, se ela tem um choque muito forte, ela trava o pin, ela para de funcionar, e não é porque ela parou, é porque ela tem um dispositivo de segurança mesmo própria contra tentativa de abertura ou qualquer tipo de situação assim, né? Então, esse é um case legal. A gente tem usado de forma preditiva para eu antecipar um problema potencial do cliente. Outro caso que a gente começa a usar mais é para atendimento, ou seja, o cliente liga, a gente transcreve no Speech Analytics, entende a nossa base de conhecimento, entende o que o cliente quer e abre o procedimento para o operador conseguir atender. Isso me dá a capacidade de não precisar de operadores especialistas no primeiro atendimento, por exemplo, né? Um outro é para construção de argumento de venda à luz das propostas que a gente está fazendo. Um outro é com o marketing. A gente começa a fazer testes AB utilizando inteligência artificial com jogo de cores, locais e etc. Casos emblemáticos, por exemplo, a gente tem um cliente que eu acho que eu posso falar, se eu não puder depois eu tomo a bronca, né? Mas um cliente, um brechó, que passou a usar a gente tem ali um conjunto de dados. Imagina que eu tenho
eu capturo venda em 100% das cidades do país, em praticamente todas as ruas. Então eu tenho uma forte informação de comportamento de consumo no nível de granularidade que eu quiser. E a gente tem um produto que a gente entrega para o nosso cliente que é capaz de avaliar ele contra empresas similares, lógico, anonimizada, etc., mas entender como é que ele tá, como é que é o comportamento dele e tal. E esse cliente em especial quis entender para o segmento, o nicho dele, aonde seria o melhor lugar para ele estar em São Paulo. E aí ele descobre que para este brechó estar na Avenida Paulista ia ser diferencial, e ele abrir o primeiro brechó no shopping na Avenida Paulista. Esse foi um caso bem bacana que a gente trabalhou em conjunto com esse cliente, sabe? E como um diferencial do produto de vocês versus concorrentes, porque você aporta isso também, né? E que você falou que, eu imagino que a gente está nesse tema de inteligência artificial, aqui a gente está ouvindo só falar disso, mas pelo fato de você ter um modelo onde você acompanhava esses indicadores e precisava do preditivo há bastante tempo, eu imagino que hoje em dia a tua estrutura de dados ela esteja mais preparada para criar novos modelos, principalmente com a IA generativa, que é o hype. Né? Perfeito, cara. E é exatamente isso que aconteceu. Que a gente entendeu em algum momento que todas as áreas precisavam aprender a utilizar a informação. Utilizar, seja num insight estatístico, seja uma modelagem com cientista de dados, mas uma modelagem estatística mesmo, ou estática à luz do dado existente, sem falar em gerar informação, mas constatar informação, né, que seria um passo antes. E para qualquer um dos casos, a informação precisa estar disponível. Ela precisa estar disponível em grande volume em near real time, ou no menor tempo possível. Ela precisa estar disponível em grande volume, no menor tempo possível, com capacidade de mensageria e transacional. A soma dessas capacidades que você vai habilitando no tempo vai fazendo com que a gente tenha a capacidade hoje de testar e utilizar e aprofundar em esteira MLOps, né? Não entrar muito em detalhes técnicos, mas como é que eu construo uma esteira MLOps de análise para fazer a melhor proposta de valor para um cliente específico de uma região específica, com o segmento que eu sei que tipo de transação que é mais relevante para ele. Estou dando um exemplo real. Você pode estar indo em taguear, né? Não é esse argumento com esse tom de voz, não precisa necessariamente estar falando de criar. Exatamente. Eu tô ouvindo você falar aqui, eu queria voltar do teu começo da tua resposta para minha pergunta, que foi a gente teve um trabalho, né, uma jornada da quase que governança e maturidade dos dados. Quase não, exatamente, inclusive. É que eu disse quase até para preparar o que eu vou te perguntar. Porque, assim, você está em evento, eu estou em evento, a gente está olhando, eu sei o que a gente faz na MAP para os nossos clientes, né? Você tem cases, cara, brilhantes na Cielo. A Cielo nasce baseada em dados, não tem? É uma empresa cujo dado é a matéria-prima, então não tem muito como fugir. Mas quando a gente vai nos eventos, a gente via, por exemplo, se eu pegar, para mim, os dois eventos mais nichados, o CDO IQ e o SAB CDAO do ano passado, estava falando de Data Mesh, a gente estava falando de governança, a gente estava falando de DDD, né, de design Data Domain Design, que eram ainda questões de o trato pelo dado, pela governança, as políticas, os controles de domínio. E de repente, num intervalo ali de 12 a 9 meses, olhando, né, quando o final do último evento do ano passado para o primeiro desse ano, tudo virou AI. E a AI é uma consumidora voraz de dados. Né? Então, assim, se dado é o petróleo, o motor é a generativa. Ela consome de forma, e ela consome tudo. Eu fico com a percepção que nem todos os players, né, que hoje, e eu não vou falar de todos os players que estão na Febraban, não estou falando só de banco, estou falando players em geral, que nem todos os players que querem entrar na competição analítica criaram a jornada que os habilitem para trabalhar de fato com AI generativa, até com os riscos inerentes do dado ruim que ela tem. Você que eu sei que também acaba indo para evento, seminário, conversa, fala com gente do mercado. Você acha que a minha percepção está muito fora da realidade ou isso é realmente o que aconteceu? Tem gente que foi atropelado e agora está tendo que correr atrás de uma velocidade que não tem jeito? Cara, eu acho que a sua percepção tá perfeita. A gente fez uma pesquisa recente no varejo e a gente constata, então, com o resultado da pesquisa, que
50% dos varejistas entrevistados já ouviram falar e só 18% tem algum caso concreto de uso. Eu estava conversando hoje mais cedo com uma pessoa aqui, assim, isso me lembra, essa euforia me lembra muito Covid, pós-Covid, quando as empresas começaram a falar em integração, em omnichannel e tecnologia, e gerou uma euforia muito grande, com níveis de investimento às vezes inadequado para a maturidade do momento, porque você tem um preparo. Eu brinco que tem 3 coisas que são super importantes e cada empresa com a sua estratégia usando em uma intensidade. Você precisa de pessoas, dinheiro e tempo. Você não consegue negligenciar nenhuma delas. Então, dinheiro e pessoas, você vai precisar de tempo para fazer. Tempo e pessoas, você vai precisar de dinheiro para fazer. E pessoas e dinheiro, ou pessoas e tempo, ou tempo e dinheiro, você vai precisar de pessoas para fazer, de qualquer jeito. Então, eu realmente acho que negligenciar uma governança, um golden sourcing bem feito, um motor de ingestão, uma capacidade do factoring do dado ali, né, de fazer um ETL bem estruturado, de você ter um ambiente próprio, uma esteira adequada de utilização desse dado. Você corre um risco de mal utilizar ou não criar ambientes permissionados, achar que conecta qualquer coisa numa inteligência artificial que vai cuspir qualquer informação a partir do que ela tem ali. Não necessariamente verdadeira, não necessariamente o que precisa, né? Então acho que tem um cuidado que precisa estabelecer. Se você vai tornar a empresa orientada a dados, de verdade, ou com mais responsabilidade, se você vai alimentar os seus clientes para tomar decisão a partir dos dados, você precisa ter um nível de rigor e critério importante na estruturação desse dado, na higienização constante desse dado, na disponibilização dele, na indexação e na capacidade de consumo, que eu acho que é um pouco do que você falou. E aí depois vem essa camada de inteligência artificial, inteligência neural, se é generativa, se ela não é generativa, ou seja, a forma como você define a sua estratégia de utilização do dado também é relevante. Bacana. Você estava falando dessas 3 capacidades, e eu estava aqui pensando, pelo fato da Cielo ela já ser uma empresa de tecnologia onde dado, de certa forma, sempre foi uma competência necessária, isso, de certa forma, porque a gente vê muitas empresas tendo uma dificuldade grande de ter uma cultura de dados, né? Cultura data-driven. Até estava numa palestra recentemente aqui, estava o CDO e a CMO de um banco conversando sobre, e assim, colaborando muito e eles se conectando de forma que hoje ele tem um time que ele chama de Data Hub, mas a competência dados ela está espalhada nas diversas áreas de negócio, e algumas estão debaixo da CMO. Então, para vocês já terem esse berço de tecnologia e esse berço baseado em dados, foi mais fácil construir? Isso ainda está sendo construído, essa cultura data-driven? Como que é isso para vocês? Legal. Eu acho que sim, a resposta é sim, foi mais fácil, por ser uma empresa de dados. A gente tem estruturado toda a parte de engenharia de dados, a engenharia e integridade da informação, as tecnologias que disponibilizam a utilização, ela está, inclusive, dentro da minha estrutura que a gente organiza esse dado. Porém, a utilização efetiva tem um modelo muito similar, ou seja, a área de recursos humanos consegue, nesse momento, fazer uma análise do comportamento, perfil das pessoas para entender a aderência à cultura e ter um turnover menor. Por exemplo, você tem e dissemina conhecimento a respeito de tecnologias, então é muito legal você ver áreas escrevendo em Python, em R, dentro de um container para poder tirar uma informação e gerar um aprendizado, um estudo ou uma decisão, sabe? Então, sim, sem dúvida, e eu acho que é a maneira que você cresce a maturidade, quando você tem a capacidade de infraestrutura e a governança do dado estruturada, bem definida, e você tem, por toda a companhia, a capacidade de consumo e utilização. E depois tem uma governança muito forte, que uma vez que você cria o modelo, por isso que a gente tem esteiras de MLOps muito bem desenhadas, porque uma vez que você cria o modelo, testa,
qual é a governança para você colocar isso em ambiente produtivo e não onerar, por exemplo, algum outro lugar que possa gerar alguma indisponibilidade que a pessoa não sabe. Da onde ela tira o dado, como é que se constrói o catálogo de dados para ela consumir. Então tem detalhes menores que, dependendo do nível de maturidade que você está, você faz bobagem, você gera uma indisponibilidade para fazer um estudo interno, sabe? Então, acho que sim, a gente está num nível já bem bacana sobre isso. Lógico que a inteligência artificial generativa aplicada nos cases, você vai encontrando fine tuning disso, né? Porque você vê muita gente falando, mas tem muita coisa alucinando ainda, tem muita coisa gerando dados disfuncionais. Então, como é que você encaixa e escala? Né? Então, você cria, encaixa, testa, experimenta e escala. Então, acho que ainda tem uma trilha enorme, sabe? Eu acredito que esse vai ser, como foi a onda da internet lá atrás, quando foi a onda do telefone celular, mobile lá atrás, que foi mudando o comportamento e padrão, biologia sintética e inteligência artificial vai mudar, sem dúvida, o comportamento. Vocês estão prontos, né, vamos dizer assim, do ponto de vista de... fizeram uma jornada, visto que essa jornada é da própria companhia, se a gente for olhar. A jornada de dados é a jornada da companhia. E te coloca numa condição de maturidade melhor do que o resto do mercado. E aí eu fiquei pensando num link, não sei se você acabou pegando uma pesquisa do final do ano passado na McKinsey, sobre a oportunidade de mercado que a IA generativa deveria trazer. Era algo em torno de foi um experimento deles, que eles jogaram assim, entre 2 e 4 trilhões de dólares. O range é bem pequenininho, né? De 2 para 4 trilhões, deve ter o PIB de alguns países no meio. Mas assim... Somados, óbvio, somados. Mas assim, é muita coisa. E a gente via o que salta aos olhos, eu acho que de marketing todo mundo pensa e já fala, não, é colocar um atendente que não existe falando com o cliente, é atender por voz no WhatsApp. Acho que o marketing é fácil. Mas o que saltava aos olhos naquilo é colocar ali como na primeira onda os elementos de prevenção de fraude e segurança que a IA generativa poderia atuar como algo. Isso aqui na primeira onda tem dinheiro para colocar, tem como se gerar eficiência, tem como se gerar melhoria de processo, tem muita coisa ali que eles apontavam. Nesta visão, vocês estão já aplicando IA generativa nessa parte de segurança e de fraude? Legal. Sim, a gente aplica em desenvolvimento de software de qualidade, teste de qualidade, testes integrados, ganho de performance. E no universo de fraude, a gente começa a testar, e agora escalando cada vez mais, a capacidade de entender o comportamento. Porque você tinha uma série de critérios, e a gente foi criando ali uma modelagem ao longo do tempo, porque fraude é core do nosso negócio, né? Então, fazer uma análise antifraude adequada para que você tenha um chargeback baixo, você proteja o estabelecimento, que você não tenha uma pressão da própria bandeira e muito menos do banco emissor, é core do nosso negócio. Então, a gente vem sempre, vai atrás da tecnologia mais avançada, testa e escala. Quando a gente começa a colocar inteligência artificial generativa com o comportamento de onboarding, comportamento de consumo, de utilização, você começa, de novo, a estabelecer padrões e prever comportamentos. Isso traz, não tenho os números de cabeça, mas isso traz já ganhos importantes de conversão para o nosso cliente, por exemplo. Quando nós aplicamos no e-commerce para grandes varejistas, eles aumentam alguns pontos a conversão em função da melhor acurácia da visão daquilo que você gera ou não um alerta de fraude, ou você realmente nega a transação por motivos de fraude. E depois você vai entendendo, dentro daquilo que foi negado, você vai criando modelos que vão aprendendo e que você vai entendendo que esse eu neguei corretamente, esse eu neguei mal, então na próxima esse tipo de comportamento incorpora ali. Então, além de você aplica, amadurece e ele retroalimenta e analisa aquilo que você negou. Ou seja, hoje eu sei quantos % de potencial negócio eu neguei versus o risco que eu teria em deixar para aumentar o negócio, mas também aumentaria o chargeback para o cliente ou
numa relação com o emissor ou uma relação com a bandeira. Então, isso é uma evolução, porque antigamente você nem pensava em chegar nesse... Não pensava. E eu acho que hoje a gente tem níveis importantes, níveis interessantes, não só com as bandeiras de reconhecimento com as bandeiras, com a qualidade de fraude que transacionam conosco, do que com emissores ou com clientes, alguns cases bem fortes, sabe? Eu tô pensando aqui, se a gente faz a distinção lá do jobs to be done, né? O teu cliente hoje, né, o cara que tem lá, que tem o comando da Cielo, ele tem vários acessórios, né, assim, para facilitar a transação, ele tem vários serviços de valor agregado no processo, mas o teu core é segurança, quer dizer, garantir que esse cara não está sofrendo uma fraude, não está sendo usado para manipular um dado, quer dizer, ele tem isso como muito importante. Por outro lado, não dá para diminuir hoje a importância desse ecossistema de valor agregado que tu coloca junto com o modelo. E como tu é o cara de TI, eu vou ter que te fazer uma pergunta mais nas coxias, porque eu vi que negócio tá aí, depois a gente já fala de produto de dados, mas como é que toma uma escolha? O core é segurança, e a gente acabou de falar de inovação para segurança, que eu achei muito legal, acho que seria impensável o que você falou há 3, 4 anos atrás, né? Então, já é algo que está muito à frente do que a gente via. Essa é óbvia, não digo que é óbvia, mas eu acho que essa eu consigo imaginar numa reunião e falar, não, isso aqui vai passar na frente. Mas em condições normais de temperatura e pressão, como é que tu escolhe uma execução de um serviço de valor agregado? Vamos colocar mais algo para o cliente que a gente está precisando, porque esse ecossistema tem valor, ou não, vamos olhar de novo para o core, vamos continuar evoluindo o core, que é a segurança. Como é que você toma essa escolha? Cara, é muito legal essa pergunta. Na verdade, acho que são duas coisas core, né? A segurança e a disponibilidade. Você precisa tem muita segurança, mas você precisa ter total disponibilidade. Qualquer um dos dois que falhar, você perde o conceito básico do negócio. A gente olha para o cenário nacional e olha para o nosso propósito de, cara, eu preciso criar capacidades dos clientes transacionarem. Eles precisam ter menos fricção para conseguir fazer de forma conveniente, ou de acordo com a conveniência tanto do portador do cartão, ou do Pix, ou do que for, quanto para o estabelecimento, uma maneira melhor de fazer negócio. E aí, acho que cai nesse dilema, ou seja, toda evolução, ela não pode ser em detrimento, em nenhum momento, da segurança. Isso é padrão. Então, todos os nossos processos evolutivos e ou de construção, eles passam por testes, homologação, testes de esteira interno, testes de análise e usando inteligência artificial, inclusive, para, por exemplo, simular. Antes, imagina que você vai fazer uma aplicação específica, você mapeava 300 ou 400 casos potenciais de uso. E você tem que testar todos para ver se todos estão com algum fim. Não pode ser, em tecnologia você não tem rua sem saída. Mesmo que o caminho seja ruim, você precisa terminar o ciclo e avisar, mandar refazer. Então, você tem que testar todos. A gente levava dias. Hoje você leva minutos. Você faz um caderno de teste com 400, 500 testes, coloca dentro de uma plataforma de inteligência artificial integrada com a nossa esteira de desenvolvimento, explica o que ele tem que fazer e ele gera os testes sem precisar de um humano, como era no passado, uma pessoa realmente abrindo ali a interface e testando e pegando os resultados e reportando para corrigir aquilo que precisava ser corrigido. Então, a utilização disso entra com um nível de assertividade muito maior. Um dos indicadores que a gente tem é volume de entregas de aplicação, para não usar o nome técnico, entrega de aplicação em ambiente produtivo. Você começa a aumentar muito esse volume e o outro indicador, que é o contraponto desse, é quantos que você põe que gera algum tipo de problema que você tem que voltar ou que dá algum tipo de indisponibilidade que você tem que voltar. Gerou indisponibilidade, gerou insegurança, tu volta. Vai ter que dar uma ajustada ali na... E aí você começa a ver que a gente está aumentando muito a velocidade de entrega, reduzindo para níveis menores que zero o volume de incidentes ou riscos que você detecta em fase de início de ambiente produtivo, em teste, né, no ambiente produtivo aberto, ele sempre vai fazendo um family and friends, ele vai começando devagarzinho, né? E
com a capacidade analítica que a gente está, acho que essa pergunta fica mais retórica do que prática, porque na verdade a gente não pode, em hipótese nenhuma, colocar nada que exista qualquer tipo de vulnerabilidade. Antes isso era custoso, hoje isso é com tecnologia, né, com inteligência. Então você não vira um trade-off, a verdade é que não vira um trade-off, e não seria, né, não seria jamais um trade-off. Porque a credibilidade, no final do dia, é uma das coisas que a gente mais preserva. Então se eu tenho disponibilidade e tenho segurança, eu tenho 70% do que todo mundo quer. Depois a gente vai falar de usabilidade, depois você vai falar de novas formas de integração, novos produtos, nova forma de transação e etc. Deixa eu te perguntar, aproveitando que você falou em usabilidade, acho que vai fugir um pouco do nosso, mas curiosidade mesmo, de que forma que vocês conseguem coletar, que tipo de indicador vocês acompanham para ver de fato ali a experiência do cliente nessa... no modelo mais de job to be done, de uso das maquininhas e de toda a tecnologia de vocês? Cara, a gente usa tecnologias de uso mesmo, né? Que você faz heatmaps, né? Você usa pesquisa de campo, né, para entender a dor, entender o problema. Quali, Quant e Fox Group, né? Usa todos, na verdade. A gente usa, por exemplo, eu tenho lá uma matriz de produtos por canais. Todos os produtos que a gente lança por canais, interação, conversão, utilização e churn, né? O early churn. Quando você pega um produto que ele não teve uma aderência específica numa TEF, ou num POS, ou no digital, aí você aprofunda a jornada. Tem um time de CX, fica dentro da minha estrutura, o time vai e aí faz uma pesquisa de profundidade a respeito daquele produto, qual é a dor. Um outro indicador importante que a gente usa eu tenho o que é concreto para mim. Eventos de reclamação é um tema concreto. Então eu pego toda a base de eventos de reclamação e vou decupando ela em o que daqueles temas tem uma relação direta com jornada, ou com maturidade do produto, ou com qualquer tipo de situação assim. E isso vai entrando dentro do nosso pipe de desenvolvimento, né? E aí os indicadores NPS, indicadores normais que a gente vai acompanhando com frequência para entender conversão, NPS, engajamento e etc. Né? Esses normais. Carlos, tu trouxe um ponto de tomar adesão para dentro e para fora, assim, né? Nesse nosso conversa. O para fora tem duas coisas que primeiro me surpreenderam. Eu não tinha essa visão de produtos de dados tão bem estruturados que a Cielo tinha para fornecer, como você trouxe agora. E, além disso, o meu preconceito me colocou num lugar que um produto de dado para uma rede de varejo, cara, eu fui automaticamente para a Magazine Luiza, sabe? Eu fui ali, talvez, de repente, a Shein, que está entrando no Brasil. Né? Você vai para um brechó. Aí, dá uma visão para mim desses produtos de dados, mas hoje qualquer varejista você vê que já está nessa visão de eu preciso tomar uma decisão calcada em dados, senão eu vou estar queimando não só meu dinheiro, mas como meu tempo em cima do ponto. Já está a maturidade do varejo, ela está tão grande assim? Qualquer, acho que é forte, mas muitos já estão. E a gente tem um grupo de produtos de dados. Tem um produto que você contrata direto no aplicativo para o microempreendedor. E ele consegue ter uma base de informação de como o negócio dele está em relação a outros do mesmo segmento. Self-service. Self-service. Ele vai ter lá, inclusive, um freemium, ele vai ter com níveis de granularidades diferentes que ele pode se servir. Então eu tenho desde do nível de democrático, de dar a capacidade do cliente se autosservir, até temas que vão ganhando complexidades importantes. Por exemplo, a gente fez com uma rede de franquias a capacidade de cada franqueado entender como as outras franquias estão em relação ao produto. Franquias que têm produtos sazonais, a gente começa a fazer uma predição com base no comportamento de consumo, como deve ser ou provavelmente será aquela sazonalidade, porque ele tem uma concentração muito grande de venda e que vira o ano dele. Então como é que a gente apoia... Exatamente. São sinais para essa sazonalidade. São sinais e a gente vai construindo com ele essa visão. Então, eu tenho a capacidade, por exemplo, eu fui de um grande varejista antes, então tenho um pouco da cabeça de varejo. Quando você vai fazer expansão de loja, a informação de, por exemplo,
um shopping center. Vou pegar um exemplo fácil. Um shopping center, eu tenho um produto X. A pergunta que eu fico é, se eu for para esse shopping center, vai ser bom ou vai ser ruim? Qual o nível de saturação da categoria do meu produto dentro desse shopping center? Faz sim, se eu não for uma marca de desejo já. Né? Se uma marca de desejo, aí tem um aspiracional diferente. Mas eu sou uma marca ok, uma marca que compete, sou boa, sou conhecida, mas não sou muito fora, não sou aspiracional. A gente conseguir dar o nível de informação para ele, se o shopping tem carência ou não daquela categoria, e em que lugar ele deveria estar, dado os produtos que são comercializados, porque entende que eu tenho o produto, a transação, o ticket médio, eu sei. Você sabe a loja que ela está, tudo. Né? Você sabe exatamente o ponto geográfico, que andar do shopping, qual foi a loja. É isso. Então a gente vai desde de coisas mais sofisticadas até coisas mais básicas. O meu produto é um produto, às vezes as pessoas acham, eu estou vendendo para o cliente X, eu consigo falar para ele, olha, o cliente que mais compra no cartão de crédito é de um banco emissor X, que esse banco tem uma característica de um público mais popular, ou um público mais jovem, ou um público mais premium, né? Então, até com base no emissor preponderante daquela loja, eu consigo ter uma visão de como essa loja acha que ela como ela realmente é e quão longe uma coisa está da outra, né? E aí ajudar esses caras a encontrarem o nicho, ou refazerem, ou repensarem, a olhar segmento de produto. Então, por exemplo, você falou da Shein. A Shein, eu me lembro quando a Shein começou a falar no Brasil sobre a visão integrada da fábrica ao produto final, num ciclo de tempo muito curto, que eles entendiam o comportamento a partir do TikTok ou de redes sociais e utilizavam para fabricar e antecipar. A gente tem a capacidade de entender produtos que estão em ascensão, produtos que estão mudando de comportamento, cruzar com informações de tendências, de buscadores. Cara, dá para fazer uma massa de informação e trazer algo muito relevante. Você consegue chegar no SKU que está sendo vendido? Eu não consigo chegar direto no SKU, eu consigo pegar os dados que são cadastrados, que aí não existe um padrão, mas, por exemplo, eu posso pegar por EAN, ou posso pegar por composição semântica das escritas que eles fazem, e a gente cria ali um filtro, um tratamento da informação, e eu consigo ter um nível de assertividade muito alto do que é o produto, sabe? E aí a gente está falando já de um produto. Eu tô impressionado porque eu volto para a moça do varejo ali do brechó. Mas tu tá entregando para o microempreendedor um produto que no final do dia ele é complexo do ponto de vista de análise, sofisticado do ponto de vista de dados, mas que quem vai utilizar tem que saber que tem ali, a veracidade não é absoluta. Eu vou falar aqui, não só como empreendedor que tem uma consultoria de dados, mas como professor disso, um dos maiores desafios para mim quando estou dando aula, que o cara está lá para aprender, é entender que, cara, a veracidade não é absoluta. O teu dado é o teu dado, a realidade é outra coisa. A gente tem que trabalhar para chegar perto, mas isso é um problema. E tu tá atingindo públicos que certamente não vão fazer minha aula. Então é isso que eu tô achando interessante. E o mais legal é como é que você faz uma linguagem ubíqua aqui, né? Ou seja, como é que você pega toda essa sofisticação e transforma em algo útil. Porque senão vira tecnologia pela tecnologia. Né? Como é que você pega isso, digere e entrega algo que a pessoa consiga consumir e que gere valor? Porque no final do dia, uma das preocupações que eu sempre tenho é a recência e frequência com os nossos produtos de dados. Porque se o cliente entra a primeira vez, acha muito legal, aí daqui passa um mês, entra de novo, acha legal, depois não entra mais. Se é um dado muito que muda muito pouco ou que traz muito pouca informação, vai ter um namoro de 3 fases e acaba, e aquilo deixa de gerar valor. Então, como é que eu consigo construir capacidade contínua para engajar e fazer com que ele entenda ou tome decisões a partir dali e depois meça essas decisões? Ou seja, a decisão tomada, no momento que você... Imagina que se ele está usando o nosso equipamento, ele tem ali depois um conciliador. Esse conciliador ajuda ele no back-office, mas também ajuda ele a entender o mix do que ele está fazendo. Você está fazendo muito débito, muito crédito parcelado, não parcelado, você antecipa, não antecipa, você
está fazendo agora muito Pix, está fazendo Pix com NFC ou não. Tudo isso diz muito sobre quem é o cliente que está consumindo o produto. Quando você conecta as duas coisas, você vai tirando informação e vai simplificando a vida dele, né? Eu estou me segurando para fazer a nossa pergunta clássica, porque acho que a gente trouxe tantos indicadores aqui. E acho não, que mas então segura do indicador. Né? Segura do indicador, porque eu tenho que voltar pro teu cargo. Eu não posso deixar a gente. A pergunta clássica ela costuma caminhar para o encerramento. É verdade. Tô curioso. Tem uma coisa, assim, que eu achei fantástico. Quando o novo CEO do. Novo CEO não. Quando o CEO do Boticário, que não é mais novo, recém assumiu, porque ele era o CIO. E aí perguntaram, nossa, um cara de tecnologia nos negócios. E aí ele fala, ué, mas toda empresa hoje, todo negócio hoje não é um negócio de tecnologia? Tá mais do que certo. E aí eu acho que já é um caminho para eu começar o que eu quero te perguntar, mas hoje aqui eu vi os bancos, né, os grandes bancos ali, né, tem a palestra de abertura do Febraban, para quem não sabe, e aí tem lá o presidente dos maiores bancos do Brasil falando, e eles estão lá falando de Copilot, GitHub, né? ML. Peraí. Os bancos estão virando agora tudo empresa de AI, então daqui a pouco não é mais se é de negócio de AI, toda empresa vai virar uma empresa de AI. Eu queria entender por que TI negócios e qual é a tua visão de como é que segue isso daqui pra frente. Cara, legal. Eu tenho que começar a resposta falando que eu fui empreendedor e vendi minha empresa. Então, ser empreendedor, você sabe, empreendedor, ele vende de manhã e programa à noite, né? O que ele vendeu. Então você acaba criando o entendimento da construção ou do pensamento sistêmico para a geração de valor. Não é tecnologia pela tecnologia, não é tecnologia como um meio simplesmente, mas é a tecnologia aplicada a algo que vai resolver um problema do cliente. Ou vai criar uma nova capacidade, ou vai criar uma nova condição, né? E nem todas as empresas estão ou têm essa visão. Quando eu vim para a Cielo, e isso foi para mim preponderante na tomada de decisão, porque era já uma visão estruturada que a tecnologia, como a empresa é uma empresa de base tecnológica, o produto é um produto de tecnologia por essência, né? Que é um intangível num processo de transação. Fazer uma transação em milissegundos e que faz um monte de coisa nesses milissegundos e tem que entregar a venda ali. Quando eu vim e entendi que a empresa já tinha a maturidade da conexão com a área de tecnologia, construindo e aplicada a um desenho de produtos, os produtos são de base tecnológica, que gera o negócio e que tem um time de operação, que tem um time comercial, que está na ponta ali, atendendo o cliente, acompanhando, mas essa construção estratégica integrada, isso muda o jogo, porque eu fiz um paper esse tempo atrás falando exatamente sobre as agendas ou a dificuldade de você conectar essa área de negócios e tecnologia quando você tem uma estrutura de negócio que olha e tem um bom conhecimento do negócio, mas uma baixa maturidade no desenvolvimento discovery, upstreaming de produto. Então eles vêm com uma linha e falam assim, para quando você me entrega essa linha? Aí você olha e fala, cara, o que essa linha significa além de uma manchete? Quando você constrói essa maturidade, você tem uma pessoa que olha um problema à luz de um pensamento sistêmico. O sistêmico é circular, que não tem rua sem saída, com o entendimento da complexidade versus valor, resultado, impacto, e com uma capacidade de detalhar isso suficiente para trocar, no momento do upstreaming, com um time técnico, quais são os melhores caminhos para resolver o problema. Então aí é menos sobre o desejo e mais sobre caminhos para resolver um problema, sabe? Então isso para mim foi fundamental na decisão quando eu vim, e tem sido cada vez mais reforçado pela própria companhia, que esse entendimento é um entendimento do presente e futuro, porque a forma que a gente constrói de maneira mais inteligente, mais estruturada, mais escalável, e consegue trazer o cliente muito mais perto das soluções que a gente propõe e desenha, com um nível de eficiência e assertividade muito maior, sabe? Então, agora eu tô curioso, Pedro. Né? Não, eu até ia comentar que, antes ainda de fazer a pergunta final, é que essa capacidade de
de pensamento sistêmico, de conhecimento de negócios, aliar a tecnologia, mas não necessariamente do detalhe da tecnologia, no momento que a gente está hoje em dia, né, que você precisa saber fazer as perguntas certas para um chat GPT e similares, eu acho que é isso, né? É um diferencial competitivo importante enfim, no processo seletivo, na construção do seu board, da sua empresa. É isso aí. Porque uma área de negócio que entende os requisitos, o ponto é, quando você olha o problema, você vem e narra o problema. Isso é uma coisa. Quando você olha o problema e narra os requisitos e a dor, então você tem lá, você faz um levantamento de requisitos estruturado, você fala qual é a dor e entende à luz do legado. E o legado aqui não é pejorativo, o legado é todo o ambiente existente que sustenta o que você tem e que te trouxe até aqui. Mas que existem outras tecnologias que precisam conversar com essas para que você também consiga ter velocidade de executar coisas novas ou aplicar, por exemplo, inteligência artificial, né? Nem tudo você consegue aplicar se você não está estruturado. Então, quando essa área vem com essa maturidade de fazer um bom levantamento de requisito, entender qual é a dor, entender qual é o foco e ter o pragmatismo necessário de esperar os ciclos de execução, de novo, lembra que eu falei pessoas, dinheiro e tempo. Você precisa ter tempo, você ter estômago para, olha, o caminho é esse, as hipóteses são essas, os requisitos são esses, a expectativa de resultado é essa, o indicador que vai medir o sucesso nosso do movimento é esse para a gente chegar ali. Quando você tem isso mais maduro, você tem mais capacidade de trabalho e você consegue fazer, e aí você vai vendo entregas acontecendo, você vai vendo você conseguir inovar. Eu brinco que inovação não é você achar que vai descobrir uma grande virada da próxima geração e transformar. Essas acontecem também e a gente sabe contar na mão quantos foram. Mas a inovação saudável é você ser consistente todos os dias naquilo que você se propôs e seguir fazendo bem feito de forma pragmática e no tempo você entrega consistência, confiança e você consegue. É isso aí, sem deixar de lado o legado. Né? É isso aí. Mas deixa eu agora para fazer a pergunta de $1 milhão. Principalmente por você ter essa composição e debaixo de você, tanto tecnologia quanto negócios, a pergunta que a gente sempre faz é qual que é o indicador que você acorda e está lá na sua cabeceira de mesa, que você escova os dentes pensando, ou antes de escovar os dentes você vai e olha ele. Você falou de vários KPIs, de vários indicadores que são importantes, mas qual que é o principal, aí, os principais que você destacaria hoje na... Cara, eu tenho 3 pilares que eu olho bastante. O primeiro pilar é o direcionamento estratégico, ou seja, eu acordo todo dia pensando, eu tenho um grupo grande de pessoas e a minha pergunta é, será que todas essas pessoas estão trabalhando para esta direção? Essa é uma pergunta. Então, os direcionadores estratégicos aplicados, e aí tem lá como é que a gente controla e acompanha, esse é um primeiro grupo, isso. O segundo são os processos, eu sou bastante metódico processual, né? E para você ter um modelo de operação, modelo de execução, você precisa de ritos, processos bem estabelecidos, claros, porque você, de novo, você tem um grupo grande, você não pode ser uma anarquia, tem que ser organizado. E o terceiro são indicadores de eficiência, ou seja, eu tenho método para priorização, método para definir aquilo que deve ser feito, da forma que deve ser feito, e depois eu tenho métrica de performance, de entrega. Então, eu estou entregando aplicações uma velocidade maior, eu estou ganhando níveis de eficiência com os times, eu estou entregando no time to market, por exemplo, esse é um indicador que eu controlo muito. Qual é o time to market que a gente inicia um épico aqui e entrega esse épico produtivo operando com a primeira transação ou o primeiro acionamento, seja qual for a aplicação. E os indicadores de negócio, porque não importa você fazer tudo isso se no final você não gerar valor concreto para a companhia. Então, quais são os indicadores de negócio que a gente acompanha para garantir que o time está trabalhando em um tema que é estratégico, o time está executando num tempo adequado e o time está gerando valor para a companhia e para o cliente. Então, esse é o meu olhar de todo dia. Carlos, eu vou
Tem que encerrar, senão eu ficaria continuando esse papo até para entender como é que vocês definem quais são os produtos de análise ali, porque a parte, na hora que você abriu os produtos de dados, eu fiquei babando aqui. Tem muito produto de dados que dá pra gente pegar, mas já me mandaram acabar umas 3 vezes. Já recebi um monte de alerta ali. Então, muito obrigado. De verdade. Vocês, valeu o papo. Eu tenho certeza que esse papo despertou interesse em muita gente. Quem quiser continuar acompanhando o conteúdo que você faz, as reflexões que você coloca, qual é o canal, quais são as redes aí que o pessoal pode seguir? Cara, muito legal. Acho que pode seguir as redes da Cielo, então, todas as redes sociais. Eu tenho o LinkedIn, Carlos Alves 00. Instagram, clica aqui embaixo. Eu acho que o blog, né, a Cielo tem um blog que ela está sempre postando novidades, tudo que está acontecendo, tendência. Tá? Então acho que essas são as redes. Legal. Carlos, prazer te conhecer. Super prazer. E é muito bom estar aqui novamente. Muito bom. Volte mais. Ele vai voltar mais na própria Febraban. Bom, chegou até aqui. Mentira que não teve insight. Teve insight. Pelo menos dá um joinha pra gente. Ou se tiver no áudio só, 5 estrelinhas no agregador de podcast, que ajuda demais a gente continuar com isso. E encaminha pro amigo. Vai ajudar mais ainda. Valeu!